Olá, pessoal, estamos aqui hoje de novo no nosso Chega Junto. Hoje, especialíssimo. Vim até colorida. Eu ia vir de vermelho. Vim até colorida. Eu ia vir de hoje. vermelho, a gente ia estar meio de parzinho. Mas não deu Porque certo, é um a gente não programa combinou. que vai tirar muitas dúvidas. De quem? Da mulherada. Da mulherada, mas os homens também têm que assistir, Não, porque mas tem muita coisa para homem também. Tem muita coisa para Exatamente. E vai ser muito bacana. Eu conheço a nossa entrevistada há bastante tempo. E homenagem ao Dia das Mulheres, né? Ao mês das mulheres. Mês das mulheres, aqui a gente vai trazer só informação para as mulheres. Né? Exatamente. E vocês sempre sigam a gente aqui em todas as plataformas digitais do JC Rio Claro e principalmente no YouTube. Você entra lá, podcast, e assiste todos os nossos podcasts desde o primeiro. Isso. E você dá o seu sempre bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos aqui no JC, Isso. no Chega Junto. Sigam a gente no Aline Magacerô, Mônica Buteri. E hoje a gente traz uma moça. Ela se chama Marcela Esther Anunciato de Freitas, casada com Luciano e mãe da Ivy. Ela é fisioterapeuta há mais de 20 anos, especializada em fisioterapia pélvica, sexualidade e oncologia, com atendimento tanto para público feminino quanto masculino. Ela trabalha em diversas áreas, com foco especial no cuidado integral de disfunções pélvicas e na promoção do bem-estar sexual. É especialista em fisioterapia pélvica, que ela vai contar pra gente exatamente o que é essa fisioterapia pélvica. Trabalha com fisioterapia oncológica, que é extremamente especial. Essa eu não conhecia, né? Eu também achei bastante bacana. E foi professora por mais de 10 anos. Tem a sua própria clínica e oferece atendimento personalizado e especializado. Minha filha já foi quando era pequenininha com ela e a amava. E ela tem um site também, né, que você vende e fala sobre esses produtinhos, que ela trouxe vários aqui que vai mostrar pra gente. Nós vamos mostrar aí. Né? E vai contar pra gente um pouquinho de todo o trabalho que é feito, que é muito importante para a saúde, tanto da mulher quanto do homem, e saúde de ambos. Claro, né? Também da saúde do casal. Ali do casal, né? Exatamente. Seja bem-vinda, Marcela. Bem-vinda, Marcela. Conta pra gente, quem é a Marcela? Como que a Marcela enveredou por esse caminho? Fiquei assim? até preocupada. Depois de 20 anos, 10 anos, tem muitos anos aí. Prazer, obrigada por estar aqui, por ter me convidado. Eu enveredei por esse caminho porque na faculdade eu sempre gostei da oncologia. Então, o primeiro caminho meu foi a onco. E na especialização da onco eu descobri os cânceres ginecológicos e aí não tinha o que fazer. E aí sempre muito curiosa, eu falei, não, vou ver o que vai fazer. E a pélvica daí me laçou. Hoje eu trabalho mais focada na fisioterapia pélvica, então nos disfunções tanto urinárias quanto sexuais. E na oncologia também, com a parte da sexualidade, né, na oncologia pélvica. E o que é essa fisioterapia pélvica? O que ela faz? Como ela beneficia as pessoas? Quem deve procurar? Entendeu? Como assim? Qual o maior benefício? Exatamente. Né? Para que serve? Porque assim, a gente sabe, eu tô com fazendo xixi. Problema na coluna. Vou procurar fisioterapia para coluna e tal. E a pélvica? Para que é? Vamos assim, para quem não tem a mínima noção do que é a fisioterapia pélvica. Eu falo que a fisioterapia pélvica é vida. Né? Então, partimos desse princípio. Tudo que está relacionado com a região pélvica é a região do quadril, região da bacia, né? Que as pessoas conhecem. Então, tudo que está relacionado com essa região. Então, a gente tem um grupo muscular nessa região que cuida desde a parte do controle urinário, que eu acho que é o mais conhecido. Então, quando escapa urina ou quando a bexiga cai, né? Desce. O pessoal isso já conhece um pouco mais. Só que a fisioterapia pélvica, ela vai um pouco além. Então, hoje a gente trabalha com as questões de sexualidade. Então, as mulheres que apresentam dor, que apresentam desconforto, falo que em todas as fases da vida, gestação, pós-parto, então a mulher ali passa por uma alteração durante a gestação, ou se foi parto normal, ou se foi parto vaginal. As meninas que estão começando a vida sexual, às vezes têm desconforto. Eu atendo muita menina nova que tem desconforto, porque não tem conhecimento dessa região, então tem uma musculatura mais tensa. As mulheres que passam aí por processos de doença, que acabam tendo que fazer químio ou rádio e acometem aí um ressecamento na região da vagina e vulva, dor.
Então, processos operatórios. Hoje tem a endometriose também, que causa muita dor na mulher. Então, eu falo que, assim, a fisioterapia pélvica, ela acompanha a vida da mulher em todas as etapas. Constipação intestinal, então aquela mulher que tem dificuldade de evacuar. Muitas vezes, ela fala, nossa, eu como tudo direitinho, faço tudo direitinho e não consigo evacuar. Às vezes, ela não tem coordenação na musculatura. Então, a parte pélvica coordena também a parte evacuatória. Tem isso também? Até isso. Pensa que, assim, é como se fosse um funil, a pelve. Então, toda essa região, controle da vulva, da vagina, que é urinário e parte de relação sexual, a parte de trás, que é a parte do ânus, então hemorroida, dor ou dificuldade de evacuar, e um pouco em cima, que são as cólicas menstruais, a endometriose, que causa dor, a gente consegue melhorar. E eu falo que um dos públicos que a gente tem recebido muito são as 40 mais, né? É que a gente tava brincando, a gente já tava até brincando, aquela piada que quando eu espirro e eu faço xixi, eu tuço e eu solto um pum. Então tem aquela coisa, né, que eu começa a desregular tudo. Porque eu não tô assim ainda, e para. Não sei se você já tá. Eu não, eu faço exercício. Mas o exercício tem que ser focado, né? Não adianta fazer qualquer tipo de exercício, faz tudo errado, né? Daí piora. O grande problema, eu falo que as 40 mais hoje são as 20, né? De antigamente. Exatamente. Então, a gente é muito ativa. Só que o nosso corpo, a nossa resposta fisiológica é de 40 mais. Então, a gente apresenta... Isso que é triste. Difícil. Triste porque, não, assim, difícil. Não, isso que eu tô falando assim, porque assim, é uma mente tão ativa, faz tanta coisa, que o corpo né? Às vezes não acompanha, né? É verdade. Tudo que você quer fazer. Sim. Mas hoje a gente consegue arrumar tudo, né? Então, cabelinho branco, a gente tinge, né? Põe um botox e vai fluindo. Lá também arruma a musculatura. A musculatura é a mesma tudo, coisa, né? Então, a fisioterapia pélvica, ela vem para não deixar acontecer isso. Então, eu sempre falo, para que deixar passar por esse sofrimento do escape de urina, ou passar por dor, por ressecamento vaginal, desconforto na relação sexual? Vamos tratar antes, vamos cuidar antes, né? Porque isso vai acontecer. Eu falo que o processo de envelhecimento vai trazer algumas disfunções. Então, se a gente pensar na prevenção disso, melhor, porque você não vai sofrer. Então, a fisioterapia pélvica, ela abrange todas essas queixas relacionadas com a parte da região da vulva e da vagina, até a parte do ânus, que é onde é a evacuação, desde dor até melhora da funcionalidade. Por exemplo, se já chega assim uma idosa de 80 anos, tem conserto? Tudo tem conserto, graças a Deus. Né? Só que aí, às vezes, é o tempo, né? Eu sempre falo assim, você chegar na academia com seu grupo muscular de 20, é diferente do que de 80. Às vezes leva um pouco mais de tempo. Já vai estar mais flácido, já vai estar mais... Tem jeito, né? Porque tem a gente jeito. tem muita, mais difícil de chegar no que você quer, né? Senhoras, muito, né? Mas muitas fãs. Muitas fãs. Mas se for determinada, eu sempre brinco, às vezes a mais nova tem a vida tão corrida que não leva a sério os exercícios, não pratica. Pessoa nova nunca está preocupada com nada, entendeu? né? E não faz o preventivo. Ninguém ninguém agarra o preventivo, né? Não faz o exercício preventivo de forma rotineira. Quem já está com um problema, por exemplo, as idosas, elas querem sair dessa situação o quanto antes. Então, às vezes elas são as pessoas que mais aderem ao treinamento. Porque estão sofrendo. Então, assim, a idade não é o seletivo de melhora. É determinação e procurar ajuda mesmo. E é por isso que eu tava até, né, a gente estava comentando que as meninas novas hoje, eu vejo elas malham muito. Aí você falou que é realmente isso, né? Elas fortalecem muito a musculatura de fora. Só que dentro também é musculatura, né, Marcela? Eu sempre dou o exemplo assim, o pessoal às vezes fala, faz mal carregar peso, crossfit. Nada disso faz mal, desde que você compense os músculos do assoalho pélvico. Porque pensa numa cama elástica. Então, o nosso grupo de músculo é como se fosse uma cama elástica. Então, tá lá embaixo. Quando a gente faz força, carrega peso, crossfit, ele faz esse peso. E fica fazendo aquilo. Então, imagina se esse músculo aqui embaixo, se eu também não trabalhá-lo de forma efetiva, ele vai cedendo. Ele vai ficando cada vez mais fraco. Frouxo. A gente vê atletas extremamente definidas, fortes, mas que apresentam aí ou incontinência urinária, que é o escape da urina, escape de gases, né, que é o pum, ou escape até de fezes, ou dor na relação sexual.
Entendi. Outro dia eu vi um vídeo do muito peso só elevando. Sim. Ao mesmo tempo ela fazia xixi, que é super comum. Meu Deus. Ali mesmo na hora. Não é coisa linda que deve ser, imagina. Diz que aí eles estavam, não, isso é normal, acontece. a Não é gente normal. põe um- então. põe um Nunca é pinico normal embaixo, perder né? urina. Põe um pinico embaixo, a pessoa levanta um peso assim, tem um pinico Muito, embaixo. e aquilo me chamou a atenção. Meu Nunca é Deus. normal. A questão é essa, que não entendemos que, assim, eu posso carregar peso, posso fazer tudo o que eu quiser de força, mas eu preciso compensar com o treinamento de assoalho pélvico. Que eu falo que são forças opostas. Sim. Então, a carga que eu carrego, eu tenho que E a ter a outra tem que carga para o subir. assoalho pélvico. Porque Uhum. senão vai apresentar problema. Quando que você acha que a gente deve começar a pensar em, né, assim, Prevenção. deve ter também muito preconceito, não tem? Sim. Ela tem a vergonha da pessoa procurar. Eu acho assim, eu tô com escape, mas não quero que ninguém saiba. É. Ninguém precisa saber, Não, né? A gente vai no médico, ninguém precisa saber que a gente tá indo no que médico. você Então, vai. assim, vai na Marcela, ninguém precisa saber Sim. por que tá indo na Marcela. E outra, o que as pessoas têm a ver com a sua vida, Sim. né? E assim, e as pessoas, eu acho que ficam meio assim, principalmente a pessoa mais velha e tudo mais. Mas e a partir de que momento que eu devo, assim, é melhor já começar a ir? Eu acho que... Assim, se a gente for pensar em percepção de assoalho pélvico, tem meninas que podem começar bem mais cedo, por conta aí de cólica menstrual. Então, a gente começa a trabalhar esse assoalho pélvico, esses músculos, para relaxar e melhorar a dor. Então, desde ele a ajuda, menstruação, então, a fazer isso? ajuda. Então, a gente É porque às vezes consegue- tá tudo meio tenso, é isso? tensiona. Sabe aqueles pontinhos doloridos, pontinho gatilho É. que a gente aperta? Lá tem. Dentro da vagina e por fora também pode ter. Então, é o que causa muita dor. Verdade. Isso. Então, a gente pode pensar assim, para meninas com cólica, desde que apresentaram ali a cólica. Se a gente for pensar em trabalho muscular, o pré-gestacional, então, se você pretende engravidar, você já deveria ter essa musculatura já funcional certeza. para conseguir segurar o bebê, independente se vai ser parto normal, né, vaginal ou por cesárea, só de ficar grávida. Tá. Então, antes de Já é engravidar, uma mudança. Os médicos já podiam indicar, antes né? de chegar nos 40, Então, já tô Pois é, atrasada. atrasada ali. Atrasada. eu falo que assim, a gente acompanha a evolução, né? Então, você pode procurar a fisiopélvica Qualquer- no início da vida sexual. Então, depois, no meio da vida sexual, climatério, menopausa, na gestacional. Então, a fisiopélvica consegue se adequar em todas as fases da vida da mulher. Entendi. E, por exemplo, você falou da endometriose, né? Que tem tanta gente Tem. com endometriose, não sei nem porquê, mas tanta gente, Sim. né? O que ajuda, assim, nas dores? A principal Sim, ajuda. a endometriose, quando ela é mais baixa, normalmente ela causa dor na relação sexual. Então, aquela musculatura do começo do canal vaginal, ela fica muito tensa. Então, eu falo que é que nem quando a gente aperta essa região aqui. Aquela região fica tensa. Conforme tem o atrito, a penetração, enrijece mais ainda, fecha mais o canal, tem mais dor, vira uma bola de neve. Então, a mulher que está passando pela dor da endometriose, a gente não trata a endometriose. Claro, Tá? sim. É deixar claro só Não, para... é para ajudar no Sim, processo. A gente trata as consequências, que Sim. são as dores. Então, a gente consegue aliviar toda essa tensão de assoalho pélvico, trabalhar a circulação, que os exercícios pélvicos, ele melhora a circulação dessa região. Quanto mais sangue fluindo, mais relaxamento eu tenho nesse músculo. Tá? Então, a gente consegue normalmente trabalhar a dor. E durante a cólica, a gente consegue também usar alguns recursos de laser para aliviar essa dor. Então, a fotobiomodulação, que é o laser, ela estimula o relaxamento mais profundo. Entendi. Então, você Legal. tem ali os pontos doloridos e aquilo, se você não fizer um exercício assim ou um tratamento assim, não, você vai passar a vida inteira com isso. Normalmente, as mulheres que fazem cirurgia de endometriose, elas têm a dor muscular, né? Então, assim, elas fazem a cirurgia porque normalmente elas têm cólica ou têm a dor na relação sexual. Aí elas fazem a cirurgia, tira ali o tecido que está fora do lugar e não tratam a região muscular. E continuam tendo dor. Depois. Porque, assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A tensão que foi gerada no assoalho pélvico precisa ser relaxada. Isso. Então, ela faz a cirurgia, tira o tecido, só que ela precisa relaxar essa musculatura, tirar a memória de dor, que a gente fala.
Então, aí, se a gente conseguir, através de alongamento, de massagem em toda a região da vulva, vagina, aí ela vai ter uma qualidade saudável. Porque senão, muitas vezes, ela passa por uma cirurgia achando que a dor vai passar e também para ter a coisa. Ela resolveu um problema, mas o outro problema, que é muito grave, que é a dor e tudo mais, continua, né? É igual a cirurgia de bexiga, né? Que a gente vê. Então, a mulherada, a bexiga desce, saiu do lugar. Por que ela desceu? Porque o músculo tá frouxo. Então, ele vai lá, sobe a bexiga. O responsável continua frouxo. Com o passar do tempo, ela desce de novo. Então, assim, a gente precisa entender a causa. Tanto da endometriose, a dor na relação sexual precisa ter o relaxamento. Na cirurgia de bexiga, a gente precisa ter o fortalecimento dos músculos. Não tem mágica. A gente não foge. Falou grupo muscular, a gente não foge de treinamento. Exato. A gente não foge de treinamento. Então, a gente precisa sempre estar atento a isso. E muitas vezes você pode fazer o exercício em casa. Você trouxe um monte de coisa aqui. Né? Você trouxe um monte de coisa que você vai mostrar pra gente. E assim, você dá, faz tem os choquinhos, não sei o que, você faz no consultório. Daí a pessoa pode também, e deve, eu acho, continuar o exercício em casa. Olha, você vai fazer aqui 2 vezes por semana, tal, mas todos os dias. Sim. Eu estava vendo, tem até no aplicativo. Muito legal, você coloca lá, tal, e daí ele manda relaxar, manda. Eu falo que assim, hoje, eu falo que assim, o que mudou da fisioterapia? Hoje a gente tem recursos de treinamento, porque ninguém quer ficar dependente da fisioterapia. Claro, ninguém quer. Demora também. Ninguém quer ficar indo. Né? Então, o que a gente faz? O que a gente entende? Eu preciso ensinar essa mulher a treinar o músculo. Depois que ela aprendeu, ela vai treinar sozinha. Ela vai se condicionar a fazer esse treinamento. É igual escovar os dentes. Né? Então, a gente vai ensinar, aprendeu a fazer, está fazendo bonitinha. É sua responsabilidade manter a força dos seus músculos. Né? Então, hoje eu falo que assim, ó, a gente tem esse treinador, por exemplo, que é o que mais... Mostra ali. Vou mostrar, deixa eu só ele entrar. É um treinador que a gente coloca dentro da cavidade vaginal. Ele vai dando o ritmo, né? Isso, e ele vai dando... Vergonha. Não quer fazer na câmera. Ele não quer falar agora, mas ele já fala. É que ele tem 2 treinos. Aí, ó. Relaxa. Aí ele vai falando. Dá pra ir vendo. Peraí. Dá pra colocar? Ó, aí ele vibra dentro do canal vaginal e o pássaro, ele sobe e desce dentro do aplicativo. De acordo com quanto que você segura. De acordo com a sua força de assoalho pélvico. Então, a gente coloca essa cápsula dentro da vagina. E quanto mais você aperta, mais o passarinho sobe. Isso. E ele vai dando comando. Contrai, relaxa. E aqui um pássaro sobe e desce conforme a força. Então, esse a gente fala, esse é um treinador inteligente que a gente tem para assoalho pélvico. Então, a gente sempre escutava, Marcela, eu em casa sozinha não tenho motivação, porque fico desanimada, eu não sei a hora que é para fazer. A contagem é difícil. Entendeu? Então, esse daqui você liga e você vai fazer a sequência conforme ele vai falando. E eu acho assim, conforme você vai apertando mais, ele vai sentindo tanto que você apertou, e vai aumentando ou vai te deixando ele te dá um relatório. Exatamente. Né? E, na verdade, tem as intensidades. Então, conforme você vai evoluindo, você vai subindo de nível. É que nem musculação. Começa a levantar peso, você começa a levantar mais peso. Porque tem um ritmo, né, de apertar. Tem vários jeitos de apertar. Tem a contração rápida, que é para um tipo de fibra. Tem a contração mantida, que é para outro tipo de fibra. Mas dentro desse aplicativo, ele consegue estar trabalhando isso. Mas assim, a gente tem esse aplicativo, a gente tem outros dispositivos. Esse daqui é com carga. Então, as mulheres que estão mais avançadas no seu treinamento, a gente consegue graduar peso. Então, a gente coloca peso aqui dentro. Ah, tá. Coloca esse cone dentro da vagina. E o bom é que a antena... ela vai direcionando o movimento, se tá certo ou não. Se a antena não se mexer, é porque você não tá fazendo certo. Nada, você tá se mexendo um pouquinho. Tá sem força. Esse é um treinador mas com ele educação. É com pilha também ou não? É só esse peso? É só peso. Tá? E daí não tem o aplicativo. Eu falo que tem para todos os gostos o treinamento, né? Então tem
com antena, tenho com controle verbal junto e vibração. Esse da vibração, que é esse aqui, é bom principalmente para aquela mulher que está começando, porque a hora que ele pede a contração, ele vibra. Então, ela ativa a percepção do músculo e contrai. Né, ele já chama... Ele já faz 2 papéis ao mesmo tempo. Né? Ele já estimula, porque ele já estimula a percepção. Tem a musculatura mais profunda, lá em Sim, cima, né? tem. E essa é mais difícil, imagino. O mais difícil que a gente vê é que, assim, por que a gente fala tanto de fraqueza? As mulheres não têm percepção de assoalho pélvico. Não tem Verdade. mesmo. Então, eu falo que, assim, acho que 80% não das sabe nem como aperta, né? não sabe onde ele está. É? Então, eu falo assim, a hora que chega pra gente, a gente primeiro precisa fazer com que ela localize. Tem muitas mulheres que nunca olharam no espelho a região da vagina, da vulva, né? Só para clarear, vulva, essa parte externa, tá? Então, onde a gente tem os lábios externos, pequenos lábios, e vagina é lá dentro, é o canal. Tá? Então, só porque a gente... Isso é verdade. E são tá tendo muita cirurgia também. Essa parte externa e a parte, assim, de estética, meio que... Isso. Eu vi dia desses, não sei se é verdade. Botox. Corta os grandes lábios. Não, botox. Tem botox, Aí, tem preenchimento, tem botox, e vi que tem botox na parte de trás também. Tem. Falaram que é pra deixar lisinho. Isso. Gente, mas tudo tem tudo tem tem uma função, não tem? É as que pregas. assim, Então, não tem a que função? assim, o botox, ele vem para o quê? Para diminuir a função muscular e trazer uma tonicidade, esticar, que é o que a gente faz Isso. aqui. Então, mas você vai esticar o quê lá? Então, mas aqui na Então, e região aí? vulvar... Não, aí tudo bem, você faz com O tratamento, que a gente tem né? que pensar? Eu sempre falo que assim, graças a Deus envelhecemos e a função do corpo ajuda. A mulher tende a diminuir a lubrificação conforme ela envelhece. Sim. E conforme ela envelhece, tende a ficar mais flácido o tecido da vulva, pequenos lábios. Sim. Flácido não quer dizer fraco. Tá. Tá? É flácido por causa da pele. Flácido por causa da pele, mais fácil de ter a abertura do canal vaginal. Tá. Então, Tem a função. fisiológico, então. eu tenho menos lubrificação, mas eu tenho menos rigidez no meu canal vaginal. Tá. Então, a minha relação sexual não vai ser desconfortável. O que acontece? As mulheres acabam optando por cirurgias estéticas, que em alguns casos realmente são funcionais. Que tem muitos lábios muito grandes, tem todo São esse funcionais lado que aí, às né? vezes incomoda mesmo na relação sexual, mas a gente sabe que a maioria não é isso, é estética hoje em por dia pura tá estética. muito. E o que acontece com uma cirurgia quando a gente faz? Normalmente, a estética da vulva, ela fica muito próxima a uma vulva infantil. Até mesmo eles falam, nossa, eu quero a minha vulva como se fosse de adolescente. Ai, gente. Porque ela vai ficar pequenininha, Sim. bonitinha. A estética leva a isso. E aí eu sempre falo, fisiologicamente e Vai ter uma funcionalmente, consequência. uma vulva muito, né, Fechada. esticadinha e fechada vai trazer desconforto na relação sexual. Porque daí ela tem menos lubrificação, essa mulher. Isso não vai mudar. Isso não vai mudar. Né? E ela vai ganhar uma rigidez nessa região. Eu atendo muitas mulheres que fizeram cirurgia, né, de sofrem. perineoplastia, que fecharam o canal vaginal, fecharam de forma sem orientação, Nossa. ou fecharam porque tem escape urinário, que não é essa Não é indicação. isso, exatamente. Não é gente. fechando que você vai. Entendeu? A não ser que você coloque uma. É. Ou fecharam por ir mesmo no modismo e não entendem que desencadeia essa outra questão, que é a disfunção. Mas Só. um médico... Ah, Mônica, tem tem pra tudo Nossa. quanto é gosto. É E que a eu- gente ouve muito também, assim, ai, não sei quem casou com um moço mais novo. Aí ele queria uma menininha, tá? Uma casa com a mocinha. mocinha, então. Aí Essa a é a véia vai questão, lá e e tenta faz. ficar novinha de novo. Mas não vai. É gente, que assim, acorda! Não Tem vai, coisa gente, que não a gente volta. vai envelhecer, né? Não volta. Não, Tem não coisa que volta. continua, pode até estar novinho lá, mas o resto tá tudo não velho. funciona. Na verdade, assim, a gente precisa dessa elasticidade Não do é, envelhecimento. gente. É, a Lógico. gente precisa, gente, porque se já a pessoa fica tudo rígido quando você tá velho, não dá nem andar direito. Exatamente. Né? Então, isso é uma das coisas que a gente vê muito em consultório. E, aí a causa continua, né? E a causa continua. Ela Os não tem problemas, não percepção, resolveu ela não nada. tem prazer e ainda ela tem dor. Ah, mas aí
E aí ela vai para o consultório para a gente fazer o quê? Alongar o canal vaginal. Então aí ela vai para a fisioterapia, que é o que a gente faz quando a mulher tem dor. E trabalha o quê? Alongamento. Nossa, Ai, mas que que beleza, dor, vai lá, hein? gasta uma fortuna. Aí vai. Vai na Marcela, gasta outra fortuna pra largar. Ah, gente. Entendeu? Tá tudo errado. Entendeu? Porque assim, o entendimento é que assim... Marco Cardoso, tampa o ouvido, tá? É que assim, a questão que corre, né? Ficou larga, ficou frouxa. Se você fortalecer a musculatura, você pode continuar tendo essa mobilidade. Então, ela vai alongar Lógico. e vai contrair. O frouxo é porque ela está sem força muscular, ela está solta. Então, se eu ganho função do meu músculo, ela contrai e ela relaxa. Então, eu consigo ter mais percepção. A hora que a gente tem o contato, né, a penetração, esse músculo consegue sentir mais. Tem até um negócio que falam que a mulher, quando ela faz, acho que o pomparismo, que é esse negócio aqui, tá, as que ela bolinhas. suga, Ela né, consegue as bolinhas. sugar Tal. também, E depois. tem umas, eu já ouvi assim, já A tem as gente coisas. é da vizinha. A vizinha. Não, mas é verdade que tem mulher que tem tanta força que ela consegue esmagar o Sim, negócio, o perseguido do homem. A gente, Sabe assim? a gente consegue, eu sempre falo assim, força de mais e de menos tem que equilibrar, né? Porque assim, a força de mais é hipertrofia, ela vai ter muita resistência nesse canal. Tá. Agora, ela pode ter um controle muscular muito bom. Conseguir aham. contrair, de fazer a percepção, então ela consegue massagear mesmo. Massageia. o pênis, porque ela vai fazer esse movimento dentro. O canal vaginal, ele tem mais ou menos de 7 a 11 centímetros um caninho para dentro. E é revestido de Músculos. Então, Então, a fica hora que apertando e soltando. a hora que ela consegue contrair, ela faz esse movimento. Então, daí ela consegue mandar essa percepção pro pênis. É um massageamento, né? Uma massagem, né? Que Então, legal. ela consegue fazer Tem várias aí, curso que vende, a gente Isso. vê. Mas- Teve até recentemente aqui em Rio Claro Sim, a Kátia Damasceno. A figura, Kátia, né? Você foi? Não, eu tava viajante, a formatura. Eu nem sabia Mas falaram ela que veio. tava bom, foi legal, foi Sim. bacana. Tá? Ela é uma ensina essas fisioterapeuta coisas. pélvica de Isso. formação e aí Aham. ela trouxe de forma mais lúdica o conhecimento. Né? Mas eu sempre falo assim, o importante é você conhecer, porque aí você consegue melhorar desde a sua vida, da sua relação sexual, Claro. você consegue E melhorar. até se conhecer, né? Sim, Você tava deixa eu falando pegar esse aqui. negócio que não conhece. Eu tinha uma e aí eu falava assim, por que você não põe OB, vamos pra praia, né? Eu já tinha relação sexual. Sim, Ela falou, não, como é que eu vou fazer xixi? sim. Quer dizer, eu fiquei tão chocada com aquilo, tadinha. E eu falei assim, mas são 2 buraquinhos. Né? Eu expliquei pra Sim. ela. 2? Eu falei, então você vai pegar um, você vai se olhar, porque, Sim. né? E a pessoa não sabe. Não se Tem olha. isso mesmo, Tem até isso hoje? mesmo, até hoje. E eu falo de mulheres esclarecidas, estudadas, Verdade? sim. Falo que eu tenho várias pacientes que nunca olharam no espelho. E é o que eu tô falando, mulheres esclarecidas, estudadas, com bastante, empoderadas, com bastante domínio, mas que não chegam nessa região. Porque a gente tem uma secção, né? Quando a gente fala em sexualidade, Uhum. a mulher, ela vem até o umbigo dela, pula. Né? Ela vai para a perna. É tanto tabu E em existe, volta culturalmente, a mulher, ela não foi criada para a relação para sexual. o prazer. Ela foi criada para procriar ou para fazer xixi. São as duas questões que a gente encontra. Eu falo que quem tem filha pequena, eu sempre oriento. Então, a menina põe a mão na vulva, né, na pepeca, como queira. E o que acontece? A mãe já arrasta para o banheiro, ou tira a mão daí, dá um tapinha. Verdade. Ou a mão na região, ou é banheiro para fazer xixi, ou a gente dá um tapinha. Tira a mão daí, menina. É Não põe a mão feio. daí, é feio. E isso é cultural, porque veio Verdade. vindo. Então você já coloca ali um monte já- de problemas. Eu nunca esqueço, a minha filha era muito pequenininha, daí na escolinha dela, a professora lá, a turma, era, pepeca, não sei o que, não, é vagina. Eles tratavam como vagina. De vagina. E aí meu marido um dia foi lá limpar ela, era bem pequenininha, e ela falou assim, papai, limpa minha vagina. Ele olhou, ele voltou pro quarto e falou, Aline, Constrangido. sua Eu filha, não tô preparada. sua filha tá Sim. pedindo pra limpar a vagina dela, vai lá. Era o pai dela, tal. Então assim, ele ficou assustado com aquela atitude, mas era a palavra que ela tava usando. Lá na Certa, escola, né? eles Assim, tava já usavam. tratando aquilo como natural, como Sim. era dela mesmo.
Mas tem muito isso, né? Sim, a gente não consegue falar, né, o vagina ou vulva, então a gente dá apelidos. Isso, né? muito. E até o nome. É a vulva. Chique. A gente não consegue. Então, assim, hoje a gente entende que a gente precisa falar e precisa cuidar. Então, além do treinamento muscular, eu sempre falo assim, que uma das coisas que eu gosto de sempre estar trazendo quando eu falo em sexualidade é a hidratação da região da vulva. Hoje eu vejo que, assim, muitas mulheres vão pôr, assim, as 40 a mais, principalmente, que a gente vai encontrar uma diminuição de lubrificação. Além dela fazer o exercício, ela precisa hidratar essa região da vulva todos os dias. Todos os dias? Todos os dias. Hoje a gente tem produto lubrificante, só para clarear. O lubrificante para essa região, ele tem 2 funções hoje. Tá? Então, tem o lubrificante que a gente vai ter relação sexual, penetração. E tem o lubrificante que é hidratante. É tipo uma coisa para pele. Igual para pele. Vai hidratar toda a região. Hidratar. Tem Depantol, aloe vera, ácido hialurônico. Eu vi um negócio chamado Ditacuja. Tem da Ditacuja, é uma marca. Já um vi negócio molinho. Sim, tem Ditacuja. Ou então você compra com a Marcela, que a Marcela vende isso também, não vende isso aí? Eu vendo também. Eu gosto muito da Laura Miller, tá? A Laura Miller é aquela sexóloga. Sei, que né? vai Esse aqui tem Depantol, né? Tem aloe vera. No Serginho Gross. Acho que não tem mais esse programa, né? Já morreu. Já era, amor. Mas ela ia. Acabou o Serginho Gross? Jô Soares 11h30 também acabou, tá? Só pra você saber. Eu já sei, né? Acho que ela não vai mais nesse programa. Mas ela ia lá. Ela ia lá. Eu até brinco, que às vezes eu converso com menina nova, eu falo, é Laura Miller. Quem? Fala, deixa pra lá. Então, mas assim, hoje o que a gente gosta de dizer é que assim, a mulher, ela precisa hidratar e massagear essa região, que é onde, principalmente aqui embaixo, é onde a gente tem as microfissuras. Então, ela vai tomar banho, vai fazer a sua higiene, lembrando que a gente só lava a vulva, que é essa parte de fora. Então, ergue aqui o capozinho do clitóris, lava pequenos lábios ou lábios internos e toda essa só parte. Só por fora, lá dentro não. Só por Sabe fora. por quê? Eu já vi pessoas falando que lavam lá dentro e aí dava muita candidíase. Sim, porque lá dentro não é para alterar o pH. E aí você passa o sabão. Porque o grande problema foi a mudança de nome, vulva e vagina. Então, nós lavamos a vulva e não a vagina. A vagina é interna. A vagina é interna. Então, às vezes, algumas pessoas falam, tá lavando a vagina. E confundindo o nome. Entendi. Então, vulva é aqui fora, pequenos lábios e região de clitóris, que é onde junta muita sujeira. Sim. Tá? E vagina lá dentro, não. Então, você vai lavar um sabonete da sua preferência. Hoje a gente tem sabonete para evitar candidíase, né? Que é com melaleuca, barbatimão. Falo que são sabonetes que ajudam na asepsia. E aí você vai pegar um hidratante. Isso é diquinha, hein? São diquinhas que a Marcela tá dando pra gente. E vai passar aqui em pequenos lábios e no início da cavidade. Vagina. Isso. E vai fazer uma massagem assim. Como você vai estar nessa posição, né? Porque ela está embaixo de você. Aí você vai fazer essa massaginha aqui, ó. Bem aqui nesse início, que é onde a gente tem fissura. Todo dia. Todo dia. Por que a gente fala todo dia? Aí a mulherada vai lá no ginecologista ou em algum profissional e ele fala, tem ressecamento. Quando eu vou fazer a penetração, corta, tem fissura. Aí ele fala, usa o lubrificante na relação sexual. Aí a mulher vai, besunta, né, espalha o lubrificante. O que acontece? Faz a relação. A pele não está, a mucosa não está hidratada, não está elástica. Com lubrificante ou sem lubrificante, ela vai ter atrito. Vai ter dor. Então, o que eu preciso para não ter essas fissurinhas? Essa pele hidratada, elástica, por isso que eu vou fazer essa massagem todos os dias. Para na hora que ela for alongar, ela não ter essas fissuras. Então, eu falo que é uma dica, sim, mas é um entendimento que por que a gente continua tendo fissura usando lubrificante? Porque a gente não hidrata a mucosa. São outras funções. São outras funções. Aí, se você quiser usar o lubrificante na hora da penetração, ok. Mas você vai usar esse lubrificante hidratante todo dia. Não substitui o outro.
Mas Como aí, não- se você usa isso aí na parte da frente, você pode usar também na parte de trás. Pode Porque você tá usar. falando de fissura, Pode usar. eu tava lembrando que existe fissura, hemorroida e Sim, tudo pode mais. usar E nada mais também. é do que a pele também Isso, começar a ficar... gente Apesar que massageia. a hemorroida é coisa que vem de dentro pra Mas fora, você né? pode massagear a Ali, né? hemorroida. Daí a gente indica sempre a luva, né? Por causa da ser a Aham. região anal. Sim. E você vai massagear a perianal em volta dessa região. Tá. Tá? A gente também tem produtos específicos para a região anal. Ajuda a circulação. Ajuda a pode ajudar na circulação, hemorroida, né? ajuda a cicatrizar. Né? Então a gente consegue uma melhora. É a mesma coisa. Então quem tem hemorroida precisa ter a lubrificação na região anal. E aí a gente tem essa aqui, que é a Isso é placa de legal. LED. Tá? Eu falo que a gente está falando de cicatrização. Essa placa de LED e laser, eles são o mesmo princípio de função. ativo. Tá? Uhum. Esse daqui é uma placa que ela faz uso em casa. Então pode ver que tem um formato de um absorvente. Então ela vai colocar na região de vulva e até um pouco na região anal. E o que o LED faz? O LED, ele oxigena o tecido, tá? Então, ele vai trazer ali para aquele tecido, tanto muscular quanto a mucosa, uma revitalização. Que legal. Então, ela vai melhorar a lubrificação, vai melhorar a força muscular, se ela fizer exercício junto. Eu falo que ele é que nem a creatina. Ele alimenta o músculo, Mas mas você a tem gente que faz fazer exercício. exercício. Não é mágica, senão o pessoal acha, vou só com esse vou comprar aqui. isso. Não, mas ele favorece a condição do músculo. Tá? Então, ele vai melhorar a lubrificação, vai melhorar a hidratação, a nutrição do músculo, vai clarear essa região que tende a escurecer, porque ele regenera a célula, tanto da pele. Se tiver algum machucadinho, acho que cicatriza bem Machucadinho, também. cicatriza, pós-operatório, hemorroida. Então, assim, tudo isso a gente consegue melhora, porque E daí, esse daí você faz todo dia em casa também. todo dia em casa, são 10 legal. minutinhos. Então, Isso isso eu falo que é uma das coisas que veio para revolucionar a saúde íntima. E aí a gente pode estar usando em casa todo dia. Então eu sempre falo assim, é um ritualzinho que a gente precisa ter de cuidado íntimo. Uma hidratação todo dia. Então, fazer ali a hidratação e a massagem, fazer a fotobiomodulação para um anti-envelhecimento tecidual. O pessoal não gosta dessa palavra anti-envelhecimento, mas ele proporciona, ele retarda esse processo de isso que ele faz, envelhecimento. né? Tá? Muito bom. E os exercícios. Lógico. Não foge, pode fazer, não pode, foge. exatamente. Eu falo que são esse trio de Seria o caminho é. do que fazer uma coisa tão invasiva que é uma cirurgia e não resolver seu Eu acho E que depois você previne vai ter bem que isso fazer, aí, né? Eu acho que isso aí é bacana Sim. porque vai prevenindo, né? Vai te ajudando a... E qualquer momento da vida, né? Então, aquilo que a gente falou no começo, em qualquer fase da vida da mulher, ela precisa de estímulo para essa região. É um músculo que sofre muita carga, porque ele já trabalha Ele contra a segura gravidade, muita coisa. segura todos os órgãos, e ele é um cinturão emocional de tensão. Né? Então, aí isso se eu a não gente. sabia. Eu falo que a gente tem aqui essa região Aham. e tem a região Gente, pélvica. nunca soube disso. Mas deve ser, porque... Por que a gente faz xixi quando a gente ri tanto? Ele dá aqueles start que você... É um Não, cinto- então, assim, por exemplo, a menina já vai menstruar, a gente já deveria levar, porque, assim, tem muita cólica, né? Sim. Minha filha tem muita cólica. Sim. Tem cólica, às E vezes. tá tudo bem, não tem... Às vezes ela precisa relaxar a musculatura, às vezes ela precisa ganhar percepção. Falo, a menina, quando ela menstrua, aí entramos aí nessa questão emocional, gera uma outra carga de tensão no assoalho pélvico. Né? Isso. Então, eu falo que... E tem toda a questão emocional, Sim, né? por isso que a gente fala assim, às vezes ela precisa, e às vezes ela vai no ginecologista, é o primeiro trauma, né? Nada Isso. contra os ginecologistas, pelo amor de Deus. Mas a menina, às vezes, Ela não tem que está ser preparada avaliada, olhada. para a primeira avaliação pélvica. Porque, assim, Exato. nós mães, normalmente, a gente não fala, você vai no ginecologista, você fala assim, hoje você tem ginecologista. Né? Se a gente Comporta, já vai se lavar, tem, a vai gente tomar já banho. traz essa tensão, né? Em vez de E tratar aí, normalmente. porque a maioria das mulheres não gosta de ir no ginecologista, né? Eu É acho. verdade. eu não é uma coisa entendeu? legal, mas é necessária. A Então- gente vai porque o ginecologista é amigo, porque é bacana e tal, mas aí... Precisa, mas eu falo assim, só que a gente carrega isso já de não gostar e a gente vai passar, entendeu? E aí a Exatamente. menina Ela já vai tensa. já vai tensa.
E o primeiro contato ali na região, normalmente ela tem vergonha, fica mais tensa. É verdade. Pega um médico, às vezes, que também entendeu? Não tem um monte Como de a coisa. primeira relação sexual. A primeira relação sexual das meninas, às vezes, traz uma dor ali, trauma que se ela também. não for trabalhada, Tensão, vai... Fica. E aquilo fica, não solta, igual Sim. você falou. Por isso que, assim, eu falo que a fisiopélvica, depende do momento, ela vai estar ali para ajudar. Qualquer fase da vida. Conta pra mim. Bastante da mulher. Sim. E o homem? Essa Essa relação pélvica toda com incontinência, Sim. como ele fazer Ele tem esse dores trabalho também de prevenção ou de cuidado mesmo, que você acabou de passar pra gente todo esse trabalho, todo esse cuidado que a mulher tem que ter, né, de saúde íntima e tudo mais. E o homem, como é que é? Porque eu acho que é mais tabu ainda do que a mulher, né? Mas o homem Acho que você procura não chega mais. nenhum homem. Verdade? Eu sempre brinco. Ah, eles O homem que quando funcionar, descobre a reabilitação, porque hoje a gente chama de reabilitação peniana. Tá. Então a gente trabalha com a disfunção erétil, ejaculação precoce ou qualquer disfunção, tortuosidade de pênis, fratura de pênis, pós-operatório Pós-operatório de próstata. de tem muito próstata, também, né, que E vai ele não muito quer à perder a incontinência. função, né? Pós-operatório de erétil. prótese peniana. Então, a gente consegue trabalhar hoje com a reabilitação do pênis. Tá. Então, quando o homem descobre essa possibilidade, ele vai mais rápido que a mulher. A Legal. mulher passa muito mais tempo sofrendo quietinha, porque o homem tem essa necessidade, talvez. E é muito E mais aberto para o homem. Ele Isso é muito chega mais bem com resolvido, vergonha. né? Ele chega morrendo de vergonha. Mas, Não, mas assim, da questão sexual que eu tô falando. sim, né? ele tem É mais bem interesse em diferente. melhorar. Hoje a gente tem É. paciente muito novo que passou por câncer de próstata, então da faixa dos seus 45 anos. E a E da incontinência ou da A disfunção erétil. disfunção? normalmente dá os dois. Hoje a gente tem recursos mais seguros nas cirurgias, né? As cirurgias robóticas que trazem aí menos danos. Sim, sim. Mas inicialmente, os seus primeiros 6 meses, que para o homem é uma eternidade, Sim. ele vai apresentar algum grau de incontinência urinária e de disfunção erétil. E aí ele faz a fisioterapia para melhorar, para a gente trazer tanto a circulação na região do pênis, trabalhar essa Aí ereção com LED também. com LED. Aí a gente tem os outros dispositivos masculinos, que são a bomba, a bomba peniana, que é para evitar a atrofia do corpo do pênis. Se for um pênis que está torto, né, a tortuosidade, a gente tem um corretor de postura para o pênis, parecido com aquele de coluna. Ai, gente, deve ser Eu muito não legal trouxe isso. porque era Deve deve ser uma loucura esse trabalho da Marcela. É. Pensou? Olha, hoje nós estamos com aqui um moço que Qual que é o seu entortou. problema? Entortou com uma lordose, escoliose, aquele que negócio. tem então fratura, né, de pênis. Tem o pênis, fratura, ele quebra, Ele né? quebra. Ele Porque quebra. Na falam verdade, que ele não quebra, né? Porque ele não é um osso. Não, diz que quebra. Não, mas não ele não é que osso, quebra é? como se fosse osso, Músculo mas rompe. ele Ele tem entorta. é como se o canudinho, que é o corpo cavernoso lá dentro, ele é como se fosse um tecido um pouco mais rígido e ele entorce, ele diminui assim, a angulação dele aumenta, não é que ele quebra, ele entorta, como se fosse um plástico Eu sei. que você vai assim e ele vai entortando. Normalmente com um atrito em relação dói. sexual. Dói, porque a hora que ele fica em ereção, ele não consegue esticar. Subir. Então, essa região onde está tendo a fratura pode ter uma placa de fibrose, que daí é a doença de Peyronie, ou mesmo só segurar a circulação. E dói na ereção. Dá pra tirar essa placa? A placa depende de como ela está, a gente consegue melhorar com ondas de choque, que é um equipamento que vai diminuir, que ele quebra, né, essa placa que está aderida. Mas aí precisa analisar, porque tem vários graus de doença, Cirurgia. senão precisa cirurgia. É uma doença, então. É uma doença, é porque cria uma placa de fibrose no corpo do pênis, e daí vai puxando e entortando. E normalmente é durante a relação sexual, né? Os atritos O pessoal fala que sempre. Se não for tortuosidade congênita de ter nascido, normalmente é na relação sexual. A hora que ele vai ter a penetração, ele ou tirou e bateu para fora, e daí ele tem o aí impacto. dá Isso, isso. Quebrar. E o que o homem tem que fazer? Qual, assim, da mulher, Os ela tem que cuidados fazer isso. Tá? O que um homem preventivos. pode... Pra gente passar para as mulheres que estão assistindo e passarem para os homens, para os Mas homens é que estão importante pras assistindo. mulheres também, também né? fazerem. Maridos. Sim, Isso. primeiramente eu falo que é higiene, igual eu falei para Pelo mulher. amor, né, gente? Pelo amor de Deus, Pelo né? amor, Não pode né? chegar todo E ó, outra coisa, hein? Vai no banheiro.
Lava a mão depois. É, Porque tem uns negócios que a gente vê aí, que o amarada vai no banheiro e sai com a mão seca. Imagina. Não pode, né? Você tem que ficar fiscalizando, Não é? E lavar bem o corpo do pênis. Eu não trouxe, porque a gente vai falar mais de mulher, mas assim, o que a gente precisa entender? Que às vezes o homem, ele lava o pênis por cima só assim. E a glande, né, a ponta do pênis, ela tem que lavar, tem que abrir, circular, puxar a pele e lavar no movimento. Ali, não esquecer de lavar embaixo, porque às vezes ele lava em cima. E não lava junta embaixo. Fungo, né? Junta bactéria, junta fungo. E é uma das maiores causas de câncer de pênis no Brasil. Nossa, é a má higiene. É a má higiene. E leva à amputação do pênis. Vou falar bem claro para ver se o pessoal lava o pênis. Jesus. Leva à amputação do pênis. Por sujeira. Por sujeira, por má higiene. E a criança, quando ela nasce com a fimose? Porque a fimose, ela nada mais é do que a capinha que não coisa. Tem 3 tipos, né? Sim, assim, tem não sei se tem 3 ou 2. Pontinha. Um que vem inteirinho, fechadinho, que nunca coisa. O outro fica só pela metade. Sim. E aí, como é que essa mãe dessa criança, antes de operar a fimose e tal, o que essa mãe normalmente eu faz? falo que assim, aí precisa entrar com o urologista para ele analisar realmente o tipo de pele, o tipo desse corpo do pênis, né? Se não tem um pênis embutido junto, como que tá. Existem as massagens que são realizadas para estimular, descer essa pelinha, mas normalmente quem passa de forma mais efetiva é o urologista. Nós da Físio ajudamos no pós-operatório da fimose. Né? Tanto para criança quanto para adulto, porque gera dor. Então eu falo que assim, adulto pior ainda. Mas homem, né, pra ter dor é a coisa mais normal do homem mundo, se né? bater o dedo dói. Então quando ele faz o corte na região, fica com aquele pontinho, ele vai ficar com o curativo. Depois que ele tira o curativo, aquela região tem toda uma sensibilidade de cicatrização. Aí a fisioterapia consegue, através do laser, ele pode estar fazendo LED em casa, mas através do laser a gente vai fazendo o quê? Ajudando a cicatrizar, ajudando a tirar a dor, de sensibilizar com os estímulos, tanto com a eletroterapia quanto com a massagem. E hoje a gente tem uma capinha de silicone que coloca na glande para que ele comece a ter as primeiras relações sexuais sem dor. Ela protege do atrito, até ele criar confiança e conseguir aí ter a penetração. Então, eu falo que tanto a pélvica, né, tanto para o homem quanto para a mulher, a gente consegue amparar essa pessoa em quase todas as possibilidades. Então, não sofra sozinho. Tudo. Não é? Eu acho também, gente. Por isso que a gente está tá trazendo. Na hora que a Marcela falou do assunto, eu falei, liguei pra Mônica e falei, Mônica, muito bom. Vamos falar, porque tem muita gente que passa por isso, não tem coragem de procurar, não sabe. Não sabe o que procurar. Tensão, isso aí pra mim é tem uma a oncologia, novidade. né, paciente, as mulheres que fazem tratamento oncológico, entram na menopausa precoce, ou que fazem químio, que fazem rádio. Então, elas acometem muito a qualidade da vida sexual. Eu imagino. Né? Então, a gente consegue melhorar essa qualidade da vida sexual dessas mulheres em tratamento oncológico com vários outros recursos. Porque, o que eu falei, como homem, hoje a gente tem muitas pacientes novas aí passando por processo oncológico e elas vão dar continuidade na vida. Com certeza. Exato. Mas esses tratamentos, às vezes, eles causam uma sequela funcional na relação sexual. Então, a gente consegue trazer esse apoio, esse suporte, essa melhora. Você acaba sendo uma psicóloga ali também, né? Eu fiz, a formação em sexologia, mas eu não atuo como sexóloga. Eu sei, mas eu lá, você sim. vê uma garota Sim. com problema, sabe encaminhar, talvez. Sim. A gente confortar ali quando no momento. a gente analisa a necessidade, a gente encaminha para uma continuação, por exemplo, uma violência, né, ou algo a mais que a gente não deu suporte, ou senão a gente vai passando as orientações da sexologia mesmo. Tem muito causa de estupro. Tem bastante, tem bastante. E estupro dentro de relacionamentos, né? Eu falo que esse é o abuso. Esse que é o pior, né? Então, meninas aí que têm medo de perder o namorado, o noivo, e tem dor e continua. Esse relacionamento abusivo, tóxico. Então, mas às vezes nem é o tóxico. Às vezes é a menina mesmo que não se conta pro parceiro. Eu já tive várias pacientes assim. Normalmente são meninas mais novas que não contam pro parceiro que estão tendo dor.
porque tem medo de o que vai acontecer, ela se sente a culpada. Né? E o parceiro às vezes não sabe, Nem tem noção. sabe. que a mulher acaba enganando bem, se ela quiser nessa claro. hora, né? E aí fica Não ali sente naquele prazer, relacionamento. E é uma né? relação horrível, porque Sim. ela não sente prazer, só sente dor. Sim. Imagina o trauma que não vai gerando E isso. é uma Ninguém bola nasceu de pra neve. sofrer, É, gente. e é uma bola de Meninas do neve. céu, procurem a Marcela, procurem um profissional Não, pra ajudar nisso. não fiquem sofrendo. Se tá ruim, tem que procurar ajuda. né? Hoje a liberdade sexual, dentro, né, da sexologia que a gente estuda, ela está muito avançada, né? Então a gente saiu de uma mulher que não podia Nada. para uma mulher que tem que fazer. Isso, Então a verdade. gente saiu daqui, não podemos, para temos que fazer. E a Mas qualidade Temos que fazer. Foi continua deixado de igual. lado. Exato, Exatamente. esse A qualidade temos que é- comparecer, temos que fazer, não tem que nada. a Você qualidade tem que ter prazer. continua igual. Então É. elas fazem muito e não tem qualidade. E então eu falo que assim, a gente não teve a liberdade sexual ainda. A liberdade sexual é você chegar na sua casa e conversar com seu parceiro, olha, eu gosto que você faça assim. Eu quero que você me toque assim. E a gente vive, às vezes, com o parceiro a vida inteira, E não tem coragem de divide falar isso. todos os problemas e não tem coragem de falar, olha, não é assim que eu gosto. Coisa, né? É assim. Tem muita daquelas coisas. Nunca. Eu tenho meu relacionamento há 50 anos e nunca descobri meu ponto G. Tem muito disso, né? A gente ouve direto isso daí. Não se olha, né? Como E assim, outra né? coisa também, essa liberdade sexual tem uma troca de parceiro. Então você não cria intimidade também pra falar. Sim. Né? É. Então você Tem tem. isso também. Às vezes você tá tendo relação com uma pessoa que você não tem intimidade nenhuma. E a gente joga muito a responsabilidade pro outro, outro, né? Então eu não me exatamente. conheço, não me toquei, não sei onde tá o quê. E aí eu jogo a responsabilidade pro meu parceiro para que ele me dê prazer. Mas sem eu ele não sei nem. sabe. Não, mas eu também Eu não não sei sei o onde que é. Eu não Exatamente. Então eu sempre falo assim, a gente tem que primeiro ter noção, olhar no espelho, se conhecer e aí orientar, porque o prazer do toque no homem é diferente do prazer do toque da mulher. O que traz pro homem, o que excita um homem não é o que excita O uma mulher. movimento do homem é vertical, ele só fica fazendo assim. O da mulher é uma circunferência. É verdade. Então, a gente tá falando de movimentação diferente. E às vezes né? ele também não sabe como agir, O né? prazer da Muitas mulher é mais vezes. externo do que interno. Então, assim, como é que vai se a gente não conversa? Exatamente, porque tem gente que tem prazer só fora, tem gente que tem na penetração, então você precisa conhecer, né? Você precisa conversar. Eu falo que a intimidade, ela vem na conversa. Sexo é fácil fazer. Sexo todo mundo faz, é verdade. fácil. Agora, conversar, assim, por Fazer sentadinho, saudável. por sentadinho, debaixo da luz acesa, olhando no olho e falar, vamos falar de sexo, é difícil o casal que faz. Isso tem muito tabu mesmo, É né? difícil o casal que faz. Eles só fazem, eles não conversam. Falta muita coisa ainda para evoluir. É. Agora me conta. Pessoas que estão assistindo a gente. Mulheres, os homens que estão assistindo a gente. Gostei desse aparelho. Achei bacana. Queria saber mais sobre isso daí. Tal. Você, além de ser fisioterapeuta, você criou uma loja que você atende essas mulheres que estão passando por tratamento oncológico ou que estão com essa disfunção pélvica e tudo mais, com incontinência e tal. Aí eu, por exemplo, eu quero comprar, mas não quero fazer a consulta com a Marcela. Dá para fazer? Tá. Ou, olha, eu quero fazer uma consulta e na consulta você me ensina tudo. Sim. Seria bem assim. A gente tem um site, que a gente tem os dispositivos, que a gente vende para o Brasil todo. A ideia do site é trazer a funcionalidade, porque alguns recursos, às vezes as pessoas encontravam só em sex shop, e o nosso público, às vezes ele não quer estar indo num sex shop ou ele não sabe comprar, então a gente faz uma venda direcionada, então no WhatsApp eu dou suporte, sou eu que atendo, então a pessoa me fala, olha, acontece isso, 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 aí eu consigo direcionar, olha, pro seu caso eu indicaria esse produto, ou esse, que nem lubrificante, hidratante, a gente tem 7 tipos, cada um é para uma faixa etária, para um tipo de problema, então a gente consegue fazer essa orientação, tanto pela loja, né? E no consultório, daí a gente consegue fazer tanto avaliação física, fazer um treinamento e também dar o suporte. É uma questão de saúde mesmo, saúde, né? Sim. Saúde
todos os níveis. Isso, Legal. porque assim, o que a gente traz dentro dos nossos produtos? Todos são testados. Eu fui, através da minha experiência da pélvica, a gente buscou produtos de segurança, então ginecologicamente testados, aprovados dermatologicamente. Por quê? A gente não quer que use produto que vá trazer malefício. Claro. Né? Então, quando a gente fala assim, eu posso usar tal coisa, eu sempre falo, é ginecologicamente aprovado? Porque assim, hoje a gente tem olhinhos de tudo que é tipo, né, para a região vulvar. Mas pode Só dar que alergia. pode dar alergia, pode dar irritação, não é ginecologicamente testado, é a base de óleo, então tem que tomar daí cuidado. muda todo, que você falou, né? Muda todo o pH Muda interno e tudo, tudo mais, muda. daí você vai ver. trazer É que mais nem eu sempre falo, bagunça. que nem o óleo de cozinha, de coco. O óleo de coco é para fazer alimentação. Ele foi feito para os Nossa, mas alimentos. todo mundo fala pra Passa no É. cabelo, passa no colo, É. passa nisso, passa naquilo. Só que ele tem gordura saturada, ele fica branquinho a hora que a gente coloca na geladeira. Então, o óleo de coco é de cozinhar. Ele fica lá dentro do armário da cozinha. Nós temos hidratantes ginecológicos aprovados com extrato de coco. Aí, ok. Mas sempre ter isso em mente. O que pode ser passado na vulva e na vagina, porque a gente tem ácido hialurônico para a vagina lá dentro, Aham. tem que ser ginecologicamente aprovado. Então, a gente montou a loja por causa disso. Tá. Então, ali Pra dentro dar da uma loja, orientação a gente técnica. legal. só vende produtos. E daí, então, ô Marcos, qual que é o endereço pra gente, por exemplo? Eu quero ver essa loja. Tá, é íntima, com 2 M, saúde.com.br. Tá. Aí o Marcos coloca no GC também. intimasaude.com.br. E Que assim, legal. o nosso diferencial da loja é esse. É conversar com você e você sou eu que passar... atendo o WhatsApp. Exatamente. Falar, meia-noite. Ó, Marcelo, tô vendo um negócio aqui. Se eu vou Ó, meia-noite. Marcelo, tô vendo um negócio que não tá Mas, legal. Fisioterapia, Amanhã você me responde. Fisioterapeuta que atende. Mas normalmente é de madrugada que aparecem as perguntas. Exatamente, né? sim. Onde Sim, acontece a coisa, sim. né? E a problema. ideia é essa, esse canal fechado, aberto, né? A pessoa não vai se mostrar, mas que a gente consegue direcionar um produto certo, né? legal, Com segurança e Marcela. uso. Bacana. É isso. Adorei saber tudo isso, só que agora a gente vai ter que encerrar. E a gente sempre pede, né, para vocês deixarem, deixa um recado aí para as mulheres, para os homens, o que você acha de importante? Bem, eu acho que assim, a saúde íntima, ela faz parte do nosso dia a dia, da nossa vida. Então, ela faz o relacionamento funcionar, ela faz a nossa autoestima melhorar. Então, independente se eu vou praticar o sexo ou não, eu ter a minha saúde íntima funcional vai me trazer benefício. Né? Então, é isso que eu vejo. Conversar e falar e procurar ajuda e entender que o sexo, ele é um integrante da sua vida. Né? Com qualidade, você vai viver melhor. Tá? Então, eu sempre falo isso. Hoje tem vários recursos, tanto para mulher quanto para homem. Mas será que para o meu caso tem? Pode perguntar. Eu sempre falo assim, manda um WhatsApp para mim, pode perguntar. Marcela, eu tenho XY. Aí a gente consegue orientar. Hoje tem recurso para muita coisa. Né? E a saúde íntima, ela é extremamente funcional para a nossa qualidade de vida. O sexo é natural, né, gente? natural. A gente nasceu... Eu tava falando, no comecinho, tão a Mônica falou natural. assim, não vou usar. Eu falei, olha, ali embaixo a gente sempre usa. Querendo ou não, você usa, porque você não vai no banheiro. Sim. Então vai você usa. sempre usar. Vai É, usar vai mais de uma usar. vez por dia, você É, vai usar. Exatamente. Independente da função que você vai ter dela lá embaixo. Tem que pensar em você vai ter saúde. que- Exatamente. Né? Claro. Em saúde íntima, ela é uma coisa, saúde sexual é outra, mas uma Exatamente. depende da outra. Com certeza. Tem que estar bem. Acho que Legal. é isso. Muito bom, Marcela. Eu que agradeço. Muito obrigada. Foi um assunto super bacana. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão se identificar, vão te procurar. O Marcão vai colocar o WhatsApp também Sim. lá embaixo para as pessoas entrarem em contato com você. Daí a gente vai conversando. O seu WhatsApp também, o seu Insta é @marcela.fisiopélvica. Isso. Então, assim, é só procurar a Marcela. Sim. A Marcela vai dando as dicas, marca uma consulta, vai lá. Sim. A gente sempre está trazendo pessoa bacana para falar de assuntos atuais. E, assim, assuntos Claro. necessários, assuntos importantes, não só para a mulher, mas para o homem, para a família, para todo mundo. Foi muito bacana, queria te agradecer. Eu que agradeço. Convidar para vir mais vezes, para falar de outros assuntos. Assunto é que não falta. Não vai faltar, exatamente. E vocês aí, continuem seguindo a gente todas as quartas-feiras, às 19 horas, aqui no Chega Junto. Sempre em todas as plataformas do JC.
JC Rio Claro, principalmente no YouTube, onde a gente está lá com todos os nossos episódios, né? Aline Magaceron, Mônica Buteri, Marcela.fisiopélvica. E quarta-feira que vem estaremos aqui de novo em mais um Chegando.